E aí, galerinha, bora lá então, ó. Acabamos os espaços agrários tradicionais, né? Ou seja, os agrossistemas tradicionais. E daí, antes de partir para os modernos, a gente tem uma questãozinha a resolver, que é extremamente importante, que é a chamada Revolução Verde, tá? Mesmo estando de vermelho no título aí. O que vem a ser a Revolução Verde? Bom, a Revolução Verde é o seguinte, você lembra da teoria malthusiana? Na teoria malthusiana, o Malthus falava que ia faltar alimento para todo mundo. E daí, como que a gente lida com isso hoje? Fala, nossa, mas naquele tempo estava faltando alimento. E daí até hoje, crescendo, aumentando a população e a gente ainda tem alimento para todo mundo? Bom, isso é graças à Revolução Verde. O que vem a ser a Revolução Verde? A Revolução Verde ela vai ocorrer nos Estados Unidos na década de 50, né? Ou seja, no pós-Segunda Guerra Mundial. Uma coisa notável sobre a Primeira Guerra Mundial é que eles vão usar as armas químicas, né? Na Segunda Guerra Mundial, existe o tratado, tá? Os caras falam, a gente não vai usar arma química. Beleza, combinado? Combinado. Só que você acha que os dois lados não desenvolveram armas químicas? Eles não usaram. Eles ficaram esperando o outro usar, né? Isso pelo menos foi inteligente. Então, eles tinham, sim, muitas. E principalmente, para você estudar como matar de modo mais eficiente, né, os homens, você acaba descobrindo como matar as outras coisas também, né? E a Revolução Verde vai ter um dos seus desdobramentos o desenvolvimento dos insumos químicos, dos agrotóxicos, fertilizantes e tudo mais, né? Outra coisa que é notável, na Segunda Guerra Mundial também a gente vai ter um amplo desenvolvimento de veículos automotores. Por quê? Bom, tinha carro, não tinha? Já tinha, 1945, putz, tinha bastante carro, né? Mas você não tinha carros especializados. Por quê? Você já pensou o que é um tanque de guerra? Né? Ele cruza qualquer obstáculo, né? Então isso, depois da Segunda Guerra Mundial, essa especialização, esses estudos que eles fizeram para você conseguir se locomover em qualquer lugar e tal, vai trazer resultados, né? A gente tinha algumas espécies de tratores antes da Revolução Verde, mas não como vai passar a ter, né? Então, olha só, a Revolução Verde basicamente é o desenvolvimento de modelos para produção no meio agrário. Mas esses modelos eles vão ter uma série de implicações, né? Ou seja, a criação dos insumos mecânicos, né? Então, tratores, arados, colheitadeiras, você até pode dar uma olhada para esse trator e dar risada, né? Nossa, mas que merda! Putz, eu de bicicleta acho que faço um trabalho melhor. Então, na verdade, o que você tem que pensar? Antes do trator, um arado desse aqui, ó, tinha só uma pá dessa. Então, o que todo mundo está aqui olhando embestiado? Exatamente que o trator faz o serviço de 2 cavalos, né? E daí tem um detalhe, né? O trator não precisa parar para tomar água, o trator não cansa, o trator não fica velho, ele fica, né? Mas não como o cavalo, ele acaba morrendo. Você não precisa de tratar do trator, mas tem que colocar combustível nele. Beleza, só que ele é muito mais eficiente, ele é mais rápido que o cavalo e assim por diante, né? E daí, lógico que a gente vai ter a evolução disso. Fala assim, grande merda, né? Então, na verdade, esse trator aí, ó, ele é muito mais forte, muito mais complexo do que aquele anterior, né? Eu falo, nossa, e roda, nem tem roda direito. Então, é que na verdade é para andar no barro, né? Então, digamos assim, ó, só vai ficar mais seco, vai chacoalhar mais, vai bater mais, mas é problema de quem está sentado lá em cima, né? Então, isso é uma evolução bastante intensa, né? Outro setor é a criação dos insumos químicos, né? Os agrotóxicos.
todos os sidas, tá? Pesticida, fungicida, herbicida, todos eles, todos os sida é que mata, tá? Então, pesticida, ele mata peste. Fungicida, ele mata os fungos e assim por diante, tá? Juntando todos eles, a gente tem os agrotóxicos, né? Os agrotóxicos, eles são, na caruda, desenvolvidos de modo, digamos assim, não era exatamente isso que a gente estava fazendo, né? A gente estava pesquisando como matar o povo de modo mais eficiente. Mas já que não pode matar o povo, então vamos matar as pragas do campo, né? Então, isso, não só isso, né? Mas também os fertilizantes. Você já parou para pensar que se eu não posso matar as pessoas, se eu jogar uma bomba que mata o solo, né? Na Segunda Guerra Mundial, você acha que eles não pensaram nisso? Pensaram, exatamente. Então, para isso, eles estudaram o solo e descobriram quais as características de um solo fértil, né? Então, eles pegaram todos os nutrientes de um solo fértil e colocaram no fertilizante. Então, se você pegar o fertilizante e jogar no solo, é o que ele precisa para ficar fértil, né? E tudo isso, então, acaba... Aqui eu tinha até esquecido, ó, esse aqui é o primeiro lançamento do trator fabricado aqui no Brasil. Só para você ter uma noção, na década de 50 nos Estados Unidos começa lá com aqueles tratores meio estranhos, né? E aqui no Brasil esse trator aí, ó, só é lançado no final da década de 70. Ou seja, a gente estava bem atrasado, né? Era essa a imagem que eu queria. Então, ó, os agrotóxicos, eles vão ser utilizados para isso. Então, digamos assim, ó, como tá aí na ilustração, é bonitinho, né? Ó, o cara tá de bota, de luva, de boné e tal, né? O mínimo exposto possível, né? Mas é lógico que ninguém vai utilizar assim os agrotóxicos, principalmente no começo, no princípio, né? Um monte de gente acaba morrendo envenenado mesmo. Quem não morre ali envenenado vai ter a longevidade reduzida bastante, porque não sabe utilizar de modo correto os agrotóxicos. Eles achavam que vou misturar o negócio com a mão, não dá nada, minha mão, né? Ou seja, bastante gente ficou doente, bastante gente morreu, teve bastante agrotóxico que foi proibido, né? Tem alguns que inclusive mantêm aí resíduos no solo até hoje, tá? Então, logicamente que isso é uma realidade. Essa foto aí, ó, ela é atual. Presta atenção, o cara não tá com máscara, o cara não tá com luva, né? Na maioria das vezes ele pega e joga com um tambor o veneno aí dentro, né, desse recipiente aí das costas dele, derrama, pega nele, né, venta, vem nele o veneno. Ou seja, os agrotóxicos são uma questão bastante séria até hoje. Qual que é o problema? O problema é que se você não utilizar, a produtividade cai muito, muito mesmo, né? E daí a gente tem também o desenvolvimento de novas técnicas de produção, né? A gente tem o desenvolvimento de irrigação, curvas de nível, ó, plantio direto, rotação de culturas. O que é isso? Ó? Irrigação todo mundo sabe, né? Você jogar água na sua produção. Você está tentando substituir a chuva, né? Não choveu, vamos, não precisa, eu tenho irrigação. Curva de nível. Quando o lugar é muito inclinado, o que você faz? Você faz tipo um obstáculo de terra para a água, quando ela for passar, ela não levar a terra embora, né? Então a água vai passar, mas tem um obstáculo aqui, ela reduz a velocidade. E se não for muita água, ela nem consegue passar a curva de nível. Então daí a água vai ficar parada, estagnada aqui, que acaba sendo bom para o solo, né? Se ela passar, mesmo assim ela perdeu a velocidade que ela estava vindo. Então ela vai carregar menos solo, né? E isso é extremamente interessante para a agricultura. Plantio direto, né? Os estudos acabam demonstrando que se você vai lá e colhe, por exemplo, a soja e depois você vai plantar outra coisa, sei lá, que seja trigo, você não precisa de pegar e tombar a terra e tudo, preparar ela de novo e depois semear. Não, você só tomba a terra e você já tomba a terra plantando já a próxima. Por quê? Porque aquele vegetal que ali estava, ele acaba virando adubo para o que você vai plantar.
né? Então esse é o plantio direto. Rotação de culturas. Tem uma coisa para o solo que é extremamente difícil, que é colocar nitrogênio no solo. Se você plantar feijão, você coloca nitrogênio no solo naturalmente. Então o que eles fazem? Eles vão tentando adaptar as culturas, né? Uma cultura que extrai mais um determinado nutriente do solo, você coloca com outro que não extrai aquele mesmo, né? Então você consegue manter ali uma boa produtividade, beleza? E daí, ó, isso é só para retratar, né? Quando você come as verduras, você também usa essa máscara, né? É interessante, se você passa veneno usando máscara e depois... Aqui, ó, é a imagenzinha da semente híbrida. O que vem a ser uma semente híbrida? Olha, é a coisa mais simples possível, né? Eles tentam fazer através de um cruzamento direto aí, né? Ou seja, não é transgênico, tá? Pelo amor de Deus, não confunda. A gente tá falando da década de 50, né? A gente vai ter, então, um cruzamento simples. Olha só, essa espiga de milho aqui, ela é maior que essa, né? Então, se eu conseguir cruzar e pegar, tipo assim, uma quantidade de grãos de milho nessa espiga e cruzar com essa para dar uma espiga maior, nossa, o resultado vai ser muito bom. Olha só, tá vendo? Uma espiga de milho maior e lotadaça, então, de grãozinhos de milho. Então, é essa a ideia, esse é o plano, né? O que é interessante, para você comprar a semente transgênica vai ser mais caro, né? E tudo isso, comprar o trator, comprar os insumos químicos, utilizar as técnicas novas aí de produção, tudo isso vai aumentar e muito o valor da produção. E o que é interessante? O interessante é que se você não tiver usando essas características aí, a sua produção não vai ser elevada o suficiente para você ganhar bastante dinheiro. Resultado disso, a Revolução Verde é chamada também de falsa revolução. Por quê? Porque ela acaba expulsando os pequenos trabalhadores, os pequenos proprietários do campo. Eles não têm dinheiro para comprar essas inovações, né? Acabam se endividando, perdem suas terras para o banco, né? Ou seja, a Revolução Verde também é chamada de falsa revolução porque ela expulsa os pobres do campo, né? Então daí hoje, na nossa atualidade, você não vai ter mais pobre no campo. Tipo assim, ó, o seu pai, os seus avós, eles se identificavam pra caramba com o Chico Bento. Sabe o Chico Bento do Gibi? Por quê? Porque o Chico Bento é um moleque pobre que mora no campo. Tanto é que ele está com fome o tempo todo, ele está atrás de goiaba, de manga, pescando, né? Que é o que a população fazia, né? Nossos avós, todo mundo, quase todo mundo morava no sítio. Fala, mano, mas por que todo mundo veio para a cidade? Por causa da Revolução Verde, né? Você não conseguia ganhar dinheiro suficiente para ficar no campo, então melhor vazar, beleza? E daí, o que acontece com esses trabalhadores que tentam ficar no campo ou que vêm para a cidade e não se adaptam? Eles viram os chamados boias frias, né? Esses boias frias, então, vão passar pelo pior momento. Eles vão ser os trabalhadores mais baratos do campo. E, além de tudo, você bem pode ver, essa imagem é bastante recente, né? Cortador de cana. As máquinas de cortar cana já estão tomando os trabalhos desses caras. Beleza? Então, senhores, that's all, folks. Abração aí para vocês. Tchau, tchau. Bons estudos. Beijão.